os deputados Rodrigo Betlen, do PMDB, e Jorge Bittar, do PT. Rodrigo, eu queria falar um pouco do PMDB, das relações do PMDB com o governo. Quem está distante acha que o PMDB faz parte do governo, tem o vice-presidente, mas é um tanto hesitante no apoio à presidente Dilma. É muito frequente, é recorrente vermos manifestações, até mesmo do líder do PMDB na Câmara, que vão exatamente de encontro aos interesses do governo. Afinal de contas, como é que você analisa a posição do PMDB? Pois o PMDB hoje é governo ou não é governo? Se é, por que tem dado tantas demonstrações de hesitação nesse apoio? Olha, Ricardo, eu acho que tem dois problemas centrais nessa relação do PMDB com o PT, no caso, porque o PMDB e o PT são um governo, né? Um governo de coalizão. Há dois problemas centrais. O primeiro deles é que o PT, na minha opinião, e a presidenta Dilma escolheram dialogar, quer dizer, acabaram afunilando um pouco esse diálogo com o PMDB com apenas um grupo, né? Com algumas dificuldades que foram surgindo na Câmara, acabaram, por conta de talvez uma conversa, talvez uma forma de diálogo político que tenha uma fluidez melhor, acabou afunilando a conversa com um grupo do partido. Isso, obviamente, cria algumas fissuras. Outro problema que eu vejo, que acaba repercutindo aqui um pouco no Rio, é o fato do PT, que encabeça um governo de coalizão, um governo que tem vários parceiros, buscar, obviamente, reeleger a presidenta Dilma, no que o PMDB faz parte desse governo, e nos estados, alguns projetos que são de partidos parceiros, projetos importantes, né? O PMDB, no caso, aqui do Rio de Janeiro, o PT ele passou a tentar nos estados também um processo de candidaturas independentes. De candidaturas que eu acho legítimo, mas eu acho um erro de estratégia política. Por quê? Porque quando você tem parceiros, é importante que o parceiro entenda dentro do seu projeto de poder que ele vai ter espaço também para governar. Está querendo dizer o seguinte, que o lançamento da candidatura do Lindbergh no Rio de Janeiro, na verdade, vem atrapalhar a Aliança Nacional, tira um pouco do entusiasmo dos PMDBistas do Rio no apoio à presidente Dilma. Isso complica essa Aliança Nacional. Eu estou me atendo ao Rio de Janeiro, mas é óbvio que tem outros casos, né? Vários casos do Brasil afora. Tem problemas no Ceará, tem problemas no Rio. Na Bahia, tem problemas no Rio Grande do Sul. Na Bahia, no Rio Grande do Sul. Enfim, você tem problemas, Espírito Santo está com problemas, enfim, você tem problemas... Mas você acha que isso justifica, por exemplo, parte do PMDB do Rio apoiar a Aécio? Olha, é uma discussão que está se travando, né? Eu acho... O que você acha daqueles que apoiam a Aécio? Você concorda? Você está nessa linha? Eu acho que quem está nessa linha dentro de uma coerência, né? O PMDB ele vai ter uma candidatura no Rio de Janeiro, é normal que tenha. Nós temos o governo do Estado, um governo que ao longo de 8 anos implementou políticas públicas importantes. Nós implementamos políticas de desenvolvimento do Estado, tiramos o Estado do Rio, junto com o governo Lula, junto com o governo Dilma, de um momento de asfixia. O Estado passou a ter uma nova pujança, a um governo que conseguiu propor uma política de segurança pública que há muito tempo não se via uma solução. Política de segurança pública no Rio de Janeiro era trocar apenas tiro com bandido quando uma quadrilha invadia o espaço da outra em comunidade. A polícia era apenas uma espécie de reguladora do tráfico de drogas. Nós hoje temos uma política de segurança pública que já vai com o mesmo secretário ao longo de 8 anos, é um avanço muito grande, sem interferência política, sem deputado nomeando delegado de polícia, sem deputado nomeando comandante de batalhão. Então, é muito legítimo que o PMDB apresente a sua candidatura. Na medida em que a presidenta Dilma vai ter vários palantes, e na medida em que o PT sai dessa coalizão a nível estadual, obviamente essa candidatura passa a ganhar musculatura com outros partidos que talvez não estejam nesse arco de aliança nacional, estejam apoiando outros candidatos. Então, se acaba legitimando que dentro do arco de alianças do governador Pezão, em que pese ele ser
Dilma de carteirinha, né? O presidente tem dito isso claramente para todos, ele acaba esse arco de alianças, ele sendo mais amplo, né, por conta desse passo que o PT deu aqui no Rio de romper aliança conosco. Deputado Jorge Bittar, o que o senhor acha dessa situação? O lançamento do Lindbergh no Rio de Janeiro, de certa maneira, trouxe algum tipo de embaraço ou até mesmo enfraquecimento da Aliança Nacional? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sempre fui um entusiasta defensor da aliança nacional entre PT e PMDB e sempre achei que o gesto que o presidente Lula fez de buscar uma aproximação com o ex-governador, o agora ex-governador Sérgio Cabral, foi um gesto correto e isso beneficiou muito o nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou insuspeito para falar do PMDB porque eu participei do governo do PMDB, aliás, participamos juntos do governo do prefeito Eduardo Paes. Os companheiros de secretariado. Fomos companheiros de secretariado. Então, eu defendo a Aliança Nacional e, agora, acho que, assim como o PT tem suas questões estaduais, seus desejos estaduais, o PMDB também os tem. O PMDB é uma federação de grupos, como nós sabemos. Por exemplo, o Rio Grande do Sul nunca nos apoiou nacionalmente. O Rio Grande do Sul sempre foi uma fração do PMDB absolutamente discordante da direção nacional do PMDB e da aliança do PMDB conosco. Ora, nós apoiamos 2 governos do governador Sérgio Cabral, apoiamos 2 governos do prefeito Eduardo Paes, dentre outras coisas, de outras ações aqui no estado do Rio de Janeiro. No determinado momento, surge um senador da República, nosso, senador Lindbergh Farias, com a possibilidade de vir a se tornar candidato. É natural que um partido como o nosso queira abraçar uma candidatura própria, não para negar tudo o que de bom aconteceu com a aliança aqui no Rio de Janeiro, mas porque entendemos que podemos ir adiante, avançar em novas conquistas sociais. O que uma candidatura do PT, no caso a candidatura de Lindbergh, representa de diferente em relação ao que o PMDB já fez no Rio de Janeiro? Eu acho que é a questão social. Se eu pudesse repetir reduzir numa única palavra, a questão social. Ou seja, o PT é importante, mas falta políticas públicas nas comunidades. Educação, temos que avançar no ensino médio, temos que avançar no ensino técnico. Saúde, avançamos com as UPAs, mas precisamos ter um sistema melhor articulado no Rio de Janeiro. Eu me refiro a isso. Eu acho que nós podemos avançar em relação às conquistas, sem negar aquilo que de bom alcançamos até agora. Rodrigo. Eu acho, assim, eu acho, Bittar, que não é extremamente legítimo que o PT queira ter um candidato no Rio de Janeiro. Não acho legítimo, acho um erro político, mas eu acho legítimo. O que eu acho muito estranho é que o teu discurso, eu entendo, compreendo, óbvio, que você está numa composição, você tem diferenças de pensamento. Mas, por exemplo, quando você fala da área social, ao longo de 7 anos, quase 7 anos e meio, 7 anos e alguns meses, quem coordenou a área social toda do governo do Estado foi o PT, ao longo desses 7 anos. Então, o partido foi entregue ao PT a pasta da assistência social, com toda a estrutura, que é uma grande estrutura, uma pasta bastante importante no governo do Estado. Então, o que eu acho que causa, quer dizer, dentro desse raciocínio, um pouco de frisson também, é às vezes a forma contestatória do candidato do PT, que acaba se colocando como se fosse oposição, como se esse governo que está aí, como se tudo que aconteceu não tivesse sido uma parceria do PMDB com o PT e mais, com o apoio do governo federal, a qual nós reconhecemos e achamos que os avanços que se deram no estado do Rio se deram por conta de uma grande parceria formada. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo. O deputado Bittar quer concluir alguma coisa? Não, o que eu queria dizer é que quando eu me refiro ao tema social no Estado, eu me refiro a algo que é muito mais amplo do que uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Me refiro à educação pública, à formação técnica, profissional, à saúde pública, a cultura popular, o apoio, para que a gente possa diminuir o grau de violência e de abandono que se sentem as comunidades, a Baixada Fluminense. Ok, vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.